Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre padrões de candlestick, padrões de vela, beleza? E a vela que nós vamos falar hoje é sobre o padrão de vela de descanso, tá? Primeiro eu vou te passar a parte teórica aqui, vou falar toda a teoria e depois eu vou te mostrar algumas operações na prática, tá? Na prática, para você entender como você faz a leitura desse padrão e como você opera essa vela de descanso, beleza? Então já continua comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá, galera, é o seguinte, a vela de descanso, ela nada mais é, né, do que um padrão de continuidade. Normalmente ela aparece no meio da tendência e ela indica a continuação dessa tendência, seja a tendência de alta ou de baixa, tá? Então é o seguinte, vamos supor que aqui abaixo tem uma zona de compradores e o gráfico ele estava em uma tendência de baixa, até ele chegar nessa região aqui, tá? E aí chegou nessa região de compradores e entrou compradores. Beleza? E o gráfico ele começou a subir novamente. E aí depois o gráfico ele chega em uma região de venda, tá? E os vendedores começam a entrar novamente, tá? E aí tem algumas velas aqui de vendedores. E aí no meio dessa tendência de baixa, até ele buscar esse suporte novamente, aparece um padrão de vela mais ou menos assim, ó. Esse padrão de vela aqui. Como se fosse um padrão estrela, tá? Muitas pessoas acreditam que aqui o gráfico ele reverteria, né, para uma tendência de alta. Só que como esse padrão ele apareceu no meio de uma tendência, ele vai fazer a continuação dessa tendência até chegar nesse suporte, tá bom? Então a vela de descanso ela é sempre da cor oposta do movimento que está acontecendo, tá? E eu coloquei esse padrão estrela aqui, mas não existe um padrão específico para vela de descanso, tá? Uma vela de descanso ela pode ser até desse tamanho aqui, depende muito, mas os padrões mais bonitos que eu considero mais assertivo de vela de descanso são os padrões de martelo, tá? Que aparece no meio da tendência mesmo, o martelo normal e o martelo invertido, tá? O padrão estrela, foi esse que eu desenhei ali agora, tá? E também o padrão de spinning top, tá? Esse padrão aqui, ó. Quando esses padrões eles aparecem no meio de uma tendência, a tendência vai continuar, tá? E aqui eu dei o exemplo da tendência de baixa. Vou dar o exemplo aqui de uma tendência de alta agora. Vamos supor que aqui em cima tem uma zona de vendedores e o gráfico ele vem subindo aqui, ó. O gráfico ele vem fazendo a sua tendência. E aí ele tá longe ainda da área de vendedores e acontece um padrão mais ou menos assim, ó. Vou colocar o martelinho invertido aqui, acontece esse padrãozinho aqui. E aí muitos já pensariam em pegar uma venda para reversão, né? Só que os vendedores, essa vela aqui você pode perceber que ela triscou lá na área de vendedor, só que ela não encostou necessariamente na zona de vendedores, ela não fechou na zona de vendedores, tá? Ela fechou aqui abaixo e muitos pegariam uma reversão apenas por esse padrão. Só que da onde essa vela fechou até a zona de vendedores, existe um espaço aqui, existe um gap. E o mercado ele precisa fechar esse gap. Então aqui ela basicamente ela é uma vela de continuidade, né? O mercado ele vai dar continuidade até ele chegar nessa zona de vendedores e aí ele faz sua reversão ou ele vai fazer o seu rompimento, tá bom? E essas velas de descanso, elas aparecem em vários padrões, como eu falei. O mercado pode estar subindo, tá? E pode aparecer um padrãozinho aqui de vela de descanso como se fosse um spinning top. No meio da tendência aqui, ó, vai aparecer esse padrãozinho. E aí você agora sabe que esse padrão ele é continuidade, ele é de continuidade, tá? Essa é a parte mais ou menos teórica para você entender como que funciona uma vela de descanso, tá? E principalmente em gráficos de M1 acontece esses padrões porque o gráfico de M1 ele tem bastante ruído, né? Ruído de mercado, então acontece muito esses padrões aqui. Às vezes você pega uma compra para continuidade porque você vê que tá numa tendência de alta, você toma um loss para um candle desse tamanho aqui. E aí você acha que ele vai reverter, mas não, a tendência continua, porque isso aqui basicamente foi um ruído de mercado, tá? A vela de descanso normalmente ela é um ruído de mercado quando ela é muito pequena.
beleza? E aqui eu te passei a parte teórica, agora a gente vai para a prática e eu vou te explicar exatamente algumas entradas que eu fiz baseado na leitura de vela de descanso, beleza? Bom, então olha só, aqui é o primeiro padrãozinho, tá, ó. Aqui eu já tinha deixado esse texto pronto porque eu postei essa imagem no Instagram da empresa, tá? Mas aqui é o seguinte, aqui está numa tendência de baixa, a gente consegue enxergar essa tendência de baixa, tá? E aqui tinha esse micro suporte que foi rompido por essa vela de força, tá? Aqui, ó, se vocês perceberem, essa linha branca é um suporte mais abaixo, que o mercado tende a buscar esse suporte. E quando houve esse rompimento desse micro suporte aqui, o mercado ele meio que fez uma correçãozinha, né, que seria uma vela de descanso. Se você já conseguir identificar essa vela de descanso, você pode ir com uma venda para essa mesma vela aqui já. Mas se você não conseguir identificar ainda se o mercado ele vai fazer uma vela de descanso ou de reversão, você espera uma confirmação. Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu esperei a confirmação dessa vela, né, confirmando que o mercado ainda continuaria sua tendência de baixa, que isso aqui era apenas uma vela de descanso, e aí eu entrei com uma venda para essa vela, acreditando que ela iria buscar essa zona de suporte mais abaixo, tá? Então, essa aqui é um exemplo de vela de descanso, tá? No meio de uma tendência de baixa, beleza? Bom, esse aqui é o segundo padrão de vela de descanso, tá? A segunda operação que eu queria mostrar aqui para vocês. O que nós enxergamos aqui? O gráfico ele estava em uma tendência de alta, tá? Eu estava fazendo essa tendência de alta aqui, ele chegou nesse ponto, ele começou a fazer sua reversão, tá? Aqui atrás nós enxergamos essa zona aqui de compradores, tá? Ó, entrou comprador aqui, desceu vendedor, entrou comprador, desceu vendedor e entrou comprador novamente. Compradores fortes, olha o tamanho dessa vela, engolfando todas essas velas aqui. Então nessa região antes tinha tinha compradores fortes, tá? Tava entrando bastante compradores. E aí o mercado ele começou a fazer sua reversão e a tendência de baixa. E quando ele chegou nessa zona aqui novamente, ele fez essa vela aqui, ó, pequenininha, desse tamanho. Ou seja, essa zona que era para ser defendida pelos compradores foi mal defendida, né? Em comparação a essa tendência de baixa que está se iniciando, ela foi mal defendida essa região, tá? E aqui, basicamente, os compradores não têm mais interesse nessa região. Se vocês perceberem, tem uma região que eu marquei mais aqui abaixo, uma região de compradores, né? Então, nessa zona aqui, os compradores, eles não estavam mais interessados nessa zona, tá? Por isso que deu essa vela pequenininha, basicamente uma vela de descanso no meio dessa tendência. E por isso é que eu entrei de venda para continuação, acreditando que os vendedores continuariam descendo para buscar essa região de suporte mais abaixo, porque aqui foi apenas uma vela de descanso, tá? E esse aqui é o segundo exemplo desse padrão de candlestick. Bom, aqui é o terceiro exemplo, tá? E é o seguinte, aqui nós vemos também uma tendência de alta, tá? Estava numa tendência de alta, o mercado começou a fazer a sua reversão novamente, beleza? E aí deu esse padrão aqui de martelinho, muitas pessoas acreditariam que seria uma reversão, e se você puxar aqui meio que dá uma LTA, e aí muitas pessoas pegariam uma compra aqui acreditando que o mercado continuaria subindo, mas é o seguinte, aqui ele fez a reversão, tá? E os compradores, eles estão posicionados aqui mais abaixo, tá? Os compradores, a primeira zona de compradores, a segunda tá lá abaixo, ó. E o mercado ele veio com força, tá? Essa vela aqui rompeu esses topos aqui, ó, que é essa região de topo aqui, beleza? Essa vela aqui vermelha rompeu esses topos. Então, após esse rompimento, o mercado meio que fez uma correção, meio que fez uma vela de descanso aqui. E da onde essa vela fechou? Essa vela verde aqui, ó, da onde ela fechou até essa zona aqui onde tem os compradores, existe um espaço, existe um gap, e o mercado vai fechar esse gap. Eu já falei sobre isso aqui. O mercado ele tende a fechar esse gap. Então isso aqui basicamente foi uma vela de descanso no meio dessa tendência de baixa. E essa zona aqui de compradores já não era uma zona tão forte, porque teria essas zonas aqui mais abaixo. É mais um motivo para você entrar com uma venda aqui para a continuação dessa tendência. Porque olha o tamanho dessa vela de força vermelha, tá? E entra uma vela verde desse tamanho aqui de compradores. Se os compradores realmente tivessem interesse nessa região, se eles realmente quisessem defender essa região, eles entrariam com mais força, mas entrou com uma vela desse tamanho, basicamente um martelinho no meio dessa tendência. No vídeo passado aqui no canal eu falei também que o martelo no meio da tendência, independente da cor do martelo, ele continua a tendência. Então aqui seria mais um motivo para você fazer uma venda, tá? Aqui você tem vários padrões.
você consegue enxergar a vela de descanso, você consegue enxergar o padrão de martelo, que é a continuação da tendência. Então por isso eu fui de put aqui, acreditando que o mercado continuaria descendo, ok? Bom, e o último exemplo é esse aqui, tá? Aqui é o seguinte, eu vi que o mercado ele estava numa tendência de alta e ele chegou nessa região aqui e começou a fazer a sua reversão. Ele deu essas duas velas de baixas vermelhas, beleza? Essa vela aqui, ela rompeu essa região de compradores aqui, ó. Essa vela vermelha rompeu essa região de compradores. Eu peguei uma retração nessa mesma vela aqui, ó. Quando ela deu um pulo aqui, eu peguei uma retração. Porém, como o mercado ele já estava começando a fazer a sua tendência de baixa aqui, ó, essa vela serviu como uma vela de descanso, porque se vocês perceberem, essa vela vermelha rompeu essa região aqui, ó, de compradores, e essa vela verde já fechou abaixo dessa região. Então basicamente ela serviu como uma vela de descanso, até porque ela tem muita rejeição na parte de cima, tá? E basicamente é como se fosse um martelinho invertido. Não é um padrão dos mais bonitos aqui, tá? Mas é um martelinho invertido. Por isso eu poderia continuar com mais uma venda para essa mesma vela aqui, ó. Mais uma venda para essa mesma vela. Então aqui eu conseguiria pegar 2 gains seguidos, utilizando esse padrão de vela de descanso, beleza? E o vídeo de hoje era esse, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Treine na conta de treinamento, na conta demo, para vocês conseguirem melhorar sua assertividade com esse padrão, tá? E depois comecem a colocar em prática na conta real, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir lucrar com esse padrão de candlestick aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Também não se esqueça de entrar em nossos grupos do Telegram e na comunidade do WhatsApp, tá? Eu vou deixar os links aqui na descrição. A gente também está fazendo aulas ao vivo com a galera que está lá na comunidade e também estamos passando alguns sinais gratuitos para quem está lá na nossa comunidade, beleza? Eu também vou deixar o perfil de todos os integrantes da empresa aqui na descrição do vídeo, ok? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!